Dudu Camargo mal pisou em A Fazenda e já virou um dos nomes mais comentados, né? Mas olha, não é só pelo jogo, não. Ele chegou no reality show carregando uma bagagem cheia de polêmicas. E é pra gente entender o que tá por trás de tudo isso que a gente preparou essa análise completa. Vamos desvendar essa história juntos? E pra gente já ter uma ideia do clima lá dentro, nossa análise começa com essa frase, que é bem alarmante, da Sauri, uma colega de confinamento dele. Essa declaração, gente, soou como um alarme imediato e já começou a gerar um monte de discussão, deixando o ambiente super tenso logo de cara. E claro, depois de uma fala dessas, a reação foi imediata. Nas redes sociais choveram acusações de assédio, com muita gente pedindo a expulsão dele do programa. Mas o problema é que os perrengues do Dudu lá dentro não pararam por aí. Na verdade, eles são só um reflexo de uma situação bem mais complicada aqui fora. E a situação fica assim digna de filme. Os problemas legais do Dudu Camargo são tão urgentes que a justiça autorizou uma coisa raríssima, que um oficial de justiça vá até a sede de A Fazenda para entregar uma intimação para ele. Isso só escancara a gravidade e a urgência das pendências que estão esperando por ele do lado de cá. Então, vamos lá. Para a gente entender esse emaranhado, vamos mergulhar na primeira grande camada de problemas, os vários e sérios processos judiciais que ele está enfrentando. E a situação é bem complexa, envolvendo diferentes áreas da justiça. Basicamente, ele está lidando com 3 bombas relógio ao mesmo tempo. Primeiro, um processo movido pela cantora Simone por assédio. Segundo, uma ação de indenização por um acidente de trânsito. E terceiro, para fechar a conta, uma cobrança do governo por dívidas de PVA. E esse primeiro processo, o da Simone, já vem com um valor definido na mesa. E não é pouco, não. R$ 84.500. Essa é a quantia total, somando danos morais e os custos com advogados, que o Dudu foi condenado a pagar para a cantora. E o caso da Simone não é só sobre dinheiro. A coisa vai para a esfera criminal. Dudu também virou réu por importunação sexual. Isso tudo aconteceu durante uma transmissão ao vivo do Carnaval de 2020. A pena para esse crime é bem pesada, o que aumenta e muito a pressão em cima dele. Agora, lembra da história do oficial de justiça indo até a fazenda? Pois é, foi por causa desse processo aqui. A história é que, depois de bater num táxi, o Dudu teria prometido pagar o prejuízo. Mas aí, ele sumiu, desapareceu. Foi justamente essa dificuldade de encontrar ele para entregar a intimação que fez o juiz tomar essa decisão de mandar notificar ele dentro do reality. E quando a gente acha que não dá para complicar mais, bom, aí entram as dívidas. Além dos processos, tem uma crise financeira bem grande que está totalmente ligada à participação dele no programa. Aliás, se essa análise está ajudando a entender essa confusão toda, aproveita para se inscrever aqui no canal APA News BR e não perder nenhum detalhe, hein? Olha esse outro número aí na tela. R$ 56 mil. É o que o Dudu deve de IPVA atrasado de 2 carros de luxo, uma BMW e uma Mercedes-Benz. É uma dívida direta com o governo de São Paulo. E é aqui que a coisa aperta de verdade para o Dudu. Essa dívida com o governo pode ter consequências imediatas. A Fazenda Pública pode pedir o bloqueio dos bens dele para garantir o pagamento, e isso inclui o cachê de R$ 80 mil pela participação no reality, ou até mesmo o prêmio final caso ele vença. E esse gráfico aqui deixa tudo bem claro, né? É só fazer a conta. Somando só a dívida com a Simone e os impostos atrasados, o valor já passa em muito do cachê que ele recebe da Record. Ou seja, ele entrou no programa já devendo mais do que iria ganhar. Mas para a gente entender como é que o Dudu Camargo chegou nesse ponto, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e analisar a última grande polêmica dele. A saída conturbada do SBT, a emissora que o revelou e onde ele era apadrinhado pelo próprio Silvio Santos. Sobre essa demissão, existem 2 narrativas completamente opostas. Lá dentro de A Fazenda, o Dudu alega que foi afastado do nada, sem justificativa, depois que a diretoria mudou. Já a versão que explodiu na imprensa na época foi, bom, digamos que bem mais bizarra e envolve um episódio de falta de higiene que teria tornado um ambiente de trabalho insuportável. E para botar mais lenha nessa fogueira, surgiram relatos como este, de gente de dentro do SBT reforçando a versão da imprensa. Fontes de lá dizem que o comportamento do Dudu não era nada profissional e que a demissão dele foi recebida com alívio pela equipe de jornalismo. Mas aí vem a grande reviravolta nessa história. Apesar de toda essa polêmica, olha só este número que surpreende.
R$ 590 mil. Foi esse o valor que o SBT concordou em pagar ao Dudu Camargo num acordo para evitar um processo trabalhista que poderia ser ainda maior. Só que, claro, tinha uma pegadinha nesse acordo todo. Existe uma cláusula de confidencialidade que proíbe o Dudu de falar mal da SBT. Ou seja, cada comentário que ele faz sobre a demissão lá dentro de A Fazenda pode ser visto como uma quebra de contrato, colocando em risco o recebimento do resto do dinheiro. Então, resumindo a ópera, ao entrar no reality, Dudu Camargo se colocou numa posição de risco altíssimo. Ele está exposto 24 horas por dia, enquanto aqui fora processos, dívidas e acordos sigilosos podem simplesmente definir o futuro financeiro e profissional dele. E no fim, a pergunta que não quer calar é essa mesma. A participação dele em A Fazenda vai ser uma chance de redenção e de levar um prêmio milionário para casa, ou vai ser só a antecipação de um grande acerto de contas com a justiça? A resposta, só o tempo vai dizer. Valeu por acompanhar esta análise aqui do Opa News BR. Se curtiu, já se inscreve no canal para mais investigações como esta.